Olá, queridos alunos e alunas da turma 1M. Estamos aqui então para mais uma aula de informática e a gente vai ver aqui nessa aula como acessar o Moodle, como está organizado o Moodle da nossa disciplina, né, que é o ambiente de aprendizagem que a gente vai utilizar. Vamos ver como é o plano de ensino da nossa disciplina e começaremos a ver o conteúdo efetivamente da disciplina, certo? Então, bora lá? Então, como que a gente faz para acessar o Moodle da disciplina, pessoal? Abram aqui um navegador qualquer, pode ser o Chrome, o Firefox, o Edge. Então, digitem aqui, ó, Moodle Sapucaia. Vocês vão ver aqui que o primeiro link vai ser moodle.edu.br/sapucaia, certo? Então, clicando nesse link, vocês conseguem acessar através do canto superior direito, né? Então, como que a gente faz para acessar? O que que a gente precisa? A gente precisa de um número de identificação, que é a matrícula de vocês. Eu vou utilizar a minha matrícula, que é o meu CIAP, e a senha, certo? Então, acessando aqui com o login e senha, vocês vão ter acesso a todos os cursos que vocês já fizeram dentro do Moodle de Sapucaia. Tá? Então, aqui está o curso da nossa disciplina, que é Informática Turma 1M 2020. Então, cliquem aqui. Este é o fórum e o Moodle que a gente vai utilizar dentro da nossa disciplina, tá? Então, vocês vão ver que aqui nesse Moodle, o primeiro objeto que tem disponível para vocês acessar é o fórum de dúvidas, discussão e notícias. Como o próprio nome já diz, ele serve para vocês postarem dúvidas, para a gente ter discussões sobre os conteúdos ou até mesmo sobre o curso que vocês estão inseridos e notícias que vão ser postadas ou por mim ou por vocês mesmos, certo? Então, como que vocês podem acessar? Dá um clique aqui no item. Vocês podem acrescentar tópicos de discussão ou de dúvidas. Então, clicando aqui, vocês colocam um título, um assunto para esse tópico e uma mensagem, tá? Então, vocês poderiam colocar aqui, por exemplo, lista 1 e escrever a dúvida de vocês aqui. Estou com dificuldade no exercício e assim por diante, tá? Então, além disso, vocês podem postar imagens ou arquivos aqui, anexando esses arquivos aqui dentro do Moodle, tá? Então, se a gente quisesse anexar algo aqui, basta clicar no arquivo e arrastar aqui para essa área que ele vai anexar, certo? E enviar a mensagem ao fórum. Então, vocês postando aqui, vai aparecer para mim e para todos os alunos que estão dentro do nosso Moodle, tá? Dentro do Moodle dessa disciplina. Então, retornando aqui ao nosso Moodle da disciplina, tem uma mensagem aqui de orientações gerais que eu deixei para vocês, vou ler aqui para vocês. Queridos alunos, sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de informática. Quero desejar a vocês um ótimo retorno, tenho certeza que teremos bons momentos de aprendizados juntos. Nossos encontros ocorrerão todas as quartas-feiras, das 9h30 às 11h30, entre os dias 21/10/2020 a 31/12/2020, e poderá ser acessado através do seguinte link. Então, todas as quartas-feiras, das 9h30 às 11h30, nós teremos aulas síncronas da disciplina. Como que a gente acessa essas aulas? Clica nesse link aqui. Esse link vai redirecionar para o Google Meet, que é uma ferramenta que a gente vai poder disponibilizar esses encontros síncronos que a gente vai ter, certo? Além disso, eu criei também um calendário para os nossos encontros. O que é esse calendário? Então, nesse calendário vai ter todas as atividades que vocês têm para entregar,
todos os encontros síncronos, todos os horários de atendimento. E vocês, clicando nesse link que eu disponibilizei aqui, vocês vão ter acesso a esse calendário, certo? Então, todo mundo que tem um celular Android, por exemplo, com conta Google, e clicar nesse link e mandar adicionar essa agenda, vai receber e-mail e notificação no celular um tempo antes dessa aula para vocês terem esses lembretes, certo? Então, se você tem alguma dúvida quanto ao calendário, clica lá, vai aparecer o calendário. Então, quem não tem celular da Android com conta Google, não tem problema. Clicando aqui, vocês podem acessar do computador de vocês o Google Calendários, certo? Um grande abraço, Remor. Qualquer dúvida, vocês podem ou deixar lá no fórum de dúvidas, discussão e notícias, ou me mandar um e-mail. Ok? Então, aqui a gente ainda tem o plano de ensino da disciplina. Lembrando que no começo do ano, quando a gente estava tendo aulas presenciais, eu apresentei para vocês um plano de ensino da disciplina. Bom, esse plano de ensino ele sofreu algumas modificações. Por quê? Porque agora a gente está tendo aulas remotas, o nosso calendário letivo alterou, então esse novo plano de ensino está disponível aqui para vocês, plano de ensino APNP, Informática Turma 1M, tá? Como que a gente acessa esse plano? Clica aqui, vai abrir o PDF para vocês, aqui tem os dados da disciplina, a ementa da disciplina, né, que é a utilização de editores de texto, de apresentação, de planilhas, animações e vídeo. Busca de compreensão dos recursos da internet, possibilidades e limites. O objetivo da nossa disciplina, que é conhecer e gerir essas ferramentas, tanto de edição de texto, de apresentação, de planilhas eletrônicas e vídeos. Os objetivos específicos vocês poderem criar e manipular, formatar esses documentos, tanto de texto, de apresentação e de vídeos e animações. E os conteúdos que a gente vai ter na disciplina são divididos em 5 unidades. Tá? Então, essas unidades, uma unidade é para criar apresentações, uma unidade é para editores de texto, outra unidade editores de planilhas eletrônicas e uma última unidade recursos de internet, possibilidades e limites. Ainda assim, a gente tem alguns conteúdos complementares que talvez não dê tempo de a gente ver dentro da disciplina, ao menos nas aulas síncronas. Eu vou procurar disponibilizar alguns materiais para vocês lerem e não perderem esses conteúdos. Tá? Então, aqui tem informações sobre como vão se dar as nossas atividades assíncronas, como vão se dar as nossas atividades síncronas. Já mencionei para vocês lá naquelas orientações que eu postei no Moodle. E como vão funcionar as avaliações da nossa disciplina, né? Então, basicamente, a gente tem 2 semestres. Nos 2 semestres, a gente vai ter a mesma fórmula para calcular a média, tá? Então, como vai ser calculada a média? A gente vai ser P1, que é a participação em aula através do acesso ao Moodle e da participação nos fóruns, vezes 0,2. Ou seja, tem peso 2, vai valer 2 pontos na média do semestre essa participação. Mais A1 vezes 0,8. A1 são atividades que eu vou disponibilizar para vocês através de listas de exercícios e o somatório de todas essas atividades vezes 0,8, que é o peso 8 que a gente colocou aqui nessa média. Então, peso 8 para as atividades de lista e peso 2 para a participação em aula, em ambos os semestres, certo? Então, eu vou procurar disponibilizar ao menos uma atividade por unidade. Vou procurar sempre umas 2 atividades, de 2 a 3 atividades, e o somatório dessas atividades, o somatório da média dessas atividades, a gente multiplica pelo peso 8, certo?
Caso o aluno ou aluna não consiga atingir a média 6, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma reavaliação do semestre. Então, uma reavaliação para o primeiro semestre e uma reavaliação para o segundo semestre. Caso mesmo assim não se consiga atingir a média, vocês vão ter uma reavaliação anual para poder atingir essa média, tá? Essas reavaliações muito provavelmente vão ser provas no ambiente de aprendizagem. E quais são os recursos que a gente vai utilizar na disciplina? O ambiente de aprendizagem, que é o Moodle, as salas para as nossas atividades síncronas, as salas de conferência, que vai ser o Google Meet. Em caso de impossibilidade do Google Meet, a gente vai utilizar o link da RNP. Tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês lá no Moodle esse link. Além disso, todos os softwares do Google Docs, Google Apresentação, Google Drive, Google Planilhas, todos os softwares da Google que a gente vai utilizar para contemplar esses conteúdos da disciplina, certo? O horário disponível para atendimento síncrono são todas as segundas-feiras, das 14 às 15 horas, certo? E o link para acessar esses atendimentos vai estar disposto lá no nosso calendário do Google que eu disponibilizei para vocês no Moodle. A bibliografia básica e complementar está aqui também no nosso plano de ensino. Então, bora lá para a gente ver quais são os primeiros conteúdos da nossa disciplina. Então, retornando aqui para o nosso curso, para nossa Moodle da disciplina, a gente vai ver que tem aqui o planejamento das aulas Informática Turma 1M. Vocês clicando aqui, vocês vão ter acesso aos conteúdos de cada aula que eu estou montando para vocês, certo? Então aqui, ó, aula síncrona 21/10. É a aula que a gente já teve no dia 21, mas que infelizmente eu não consegui gravar essa aula para vocês, né? Foi um encontro síncrono, mas não consegui gravar. Então agora, nessa aula que eu estou gravando, eu estou reapresentando essa aula e vou disponibilizar para vocês no nosso canal do YouTube, certo? Então, a gente já viu o Moodle da disciplina, a gente já viu o plano de ensino, agora a gente vai ver como criar e-mail do Google, como acessar e utilizar o Google Drive, né? Como gerenciar as pastas, documentos, criar planilhas, apresentações, como enviar documentos do PC para o Google Drive e como compartilhar esses documentos e pastas através de e-mail ou link para os meus colegas, para algum amigo, para um professor e assim por diante. Certo? Então, esse vai ser o conteúdo dessa nossa aula. Ok? Então, como que a gente faz para criar um e-mail do Google? Digamos que eu não tenho e-mail do Google, quero criar um e-mail. Então, abre uma nova abinha aqui. A Google ela possui várias ferramentas, vários softwares que ela cria. Tá? E para acessar todos esses softwares, vocês utilizam a mesma conta, não precisa criar uma conta para cada software. Uma conta para documentos, uma conta para planilhas, uma conta de e-mail. Uma conta única, que vocês têm acesso a todos esses recursos. Tá? Então, eu vou acessar aqui uma das ferramentas do Google, que é o Drive, drive.google.com. Tá? Então, acessando o Google Drive, é só clicar acender ao Drive, vai abrir a tela de login. Tá? Então, se vocês já possuem uma conta da Google, vocês podem colocar aqui o e-mail e logo em seguida a senha de vocês, que vocês vão logar com a conta Google de vocês. Caso vocês não tenham uma conta do Google ou queiram criar uma nova conta, o que muitas vezes é recomendado, né? Pensando, às vezes vocês criaram a conta do Google de vocês há muitos anos atrás, utilizaram um login
que às vezes não é muito profissional para depois vocês disponibilizarem no currículo, e às vezes uma forma é criar uma nova conta, né? Então eu recomendo sempre que vocês utilizem como e-mail dessa conta o nome de vocês concatenado com o sobrenome de vocês, certo? Muitas vezes o nome junto com o sobrenome ele já possui alguém com uma conta dessas. Então vocês coloquem os dois sobrenomes ou reduzam o nome, o sobrenome de vocês, coloquem algum número, tá? Mas sempre pensem que esse e-mail que vocês estão criando vai ser disponibilizado depois no currículo de vocês. Então tomem bastante cuidado na hora dessa escolha, certo? Então aqui, ó, se eu não quiser criar uma conta, criar conta, vocês podem escolher para mim, nesse caso para vocês essa conta, ou para gerenciar um negócio. Ó, vocês têm, às vezes, uma empresa e vocês querem criar uma conta de e-mail para essa empresa de vocês. Nesse caso, é para mim aqui, certo? Então, vocês vão colocar o nome de vocês e o sobrenome. Depois, um nome de usuário. Então, como eu mencionei para vocês, no meu caso aqui, eu me chamo Rodrigo Remor Oliveira. Uma opção seria eu utilizar Rodrigo Remor Oliveira como e-mail. Só que aqui ó, ele diz que esse nome já existe um Rodrigo Remor Oliveira que criou esse usuário, certo? Criou exatamente esse e-mail aqui. Então eu poderia colocar aqui Rodrigo Remor Oliveira e adicionar algum número aqui, sei lá, 2, por exemplo, né? Ou eu poderia, ó, notem que esse daqui já está disponível, ou eu poderia colocar aqui Rodrigo Remor, ó, já existe, eu mesmo tenho essa conta, ou poderia colocar Olive de Oliveira, né? Não possui, ó, então eu poderia criar essa conta aqui, tá? Sempre lembrando que depois vocês vão disponibilizar esse e-mail aqui no currículo de vocês, então procurem colocar algum nome condizente com o nome de vocês. Uma senha e uma confirmação de senha, próximo vocês já vão criar essa conta, tá? Como eu já tenho uma conta aqui, eu vou logar com essa minha conta, Prof. Rodrigo Remor. Próxima, vou colocar minha senha aqui. E ele vai logar no Google Drive. Notem aqui, ó, drive.google.com. Tá? Então eu estou em uma das ferramentas do Google com essa conta que eu criei. Certo? Então, esse é o Google Drive. Primeira coisa, para que serve o Google Drive? O Google Drive é uma ferramenta de nuvem. Vocês já devem ter ouvido falar em ferramentas de nuvem. Ele armazena todos os arquivos e informações em servidores da Google e nos disponibiliza através dos sites deles, esses documentos. Então, eu não preciso, se eu criar um documento dentro do Google Drive, eu não vou ter acesso apenas no computador ou no dispositivo, no celular que eu criei esse documento. Eu tenho acesso em qualquer dispositivo. Se eu coloquei esse documento dentro do Google Drive no meu notebook e eu quiser acessar esse documento no meu celular, eu vou ter acesso. Se eu criei esse documento no meu notebook e eu quiser acessar esse documento num computador lá do IFE, eu vou ter acesso. Basta eu logar na minha conta Google, entrar no Google Drive, que vai estar lá o documento. Tá? Então, essa é uma ferramenta muito poderosa, porque muitas vezes acontece da gente criar um documento, por exemplo, de texto, dentro do computador da gente, lá pelo Word, e muitas vezes a gente quer acessar esse documento num outro dispositivo, num outro computador, por exemplo, lá do IFE, e não tem acesso ao documento, porque a gente não mandou esse arquivo por e-mail, ou porque a gente não copiou num pendrive e não levou para o IFE, ou às vezes a gente copiou, mas deu problema no pendrive. Acontece muitas vezes de dar um problema no computador
e a pessoa perder aqueles arquivos e muitas vezes não conseguir recuperar. Né? Imagine que vocês já aconteceu várias vezes no IFE, o aluno está fazendo o trabalho de conclusão de curso, levou às vezes 6 meses fazendo o trabalho. Esse trabalho está num documento do Word dentro do computador dele e às vezes deu um problema no HD do computador, né? E o aluno perdeu esse documento, né? Ah, mas tem backup num pendrive, mas pode perder o pendrive, tá? Então a Google ela disponibilizou essa ferramenta que é o Google Drive, que ela é responsável por armazenar esses arquivos e disponibilizar esses arquivos para vocês, certo? Então eles têm vários mecanismos de redundância para que eles não percam os arquivos de vocês, tá? Então, como que a gente acessa aqui? A gente acessou aqui o Google Drive. O que dá para fazer dentro desse Google Drive? Ó? Notem que essa área aqui, se vocês clicarem com o botão direito, você vai abrir esse menuzinho aqui, onde tem nova pasta. Caso vocês queiram criar uma pasta, ele é como se fosse o computador de vocês, quando vocês querem criar uma pasta dentro do computador. Então, ó, nova pasta. Eu posso criar aqui uma pasta chamada IFSU, onde eu vou armazenar todos os documentos que eu tenho do IFSU. Eu posso criar uma pasta aqui, ó, cliquei com o botão direito, nova pasta. Por exemplo, contas. As contas que eu tenho a pagar, por exemplo. Posso criar uma pasta aqui, arquivos pessoais. E organizar os documentos tudo dentro dessas pastinhas, como se fossem as pastas que a gente tem lá no computador, certo? Então, vou entrar aqui dentro do IFSU, da pasta IFSU. Como que eu crio um documento aqui? Tá? Então, a gente viu aqui, ó, um dos itens era como a gente criar a pasta. Ó. Criamos pasta, certo? Dentro do Google Drive. Como que a gente fez isso? Clicou com o botão direito, nova pasta, certo? Se eu quero acessar a pasta, dá 2 cliques na pasta, eu estou dentro da pasta. Ó. Notem que tem um menu aqui em cima que dá para ver aonde a gente está, em qual é o local do Google Drive que a gente está. Eu estou dentro do meu Drive, dentro da pasta IFSU que está dentro do meu Drive, certo? Se eu tivesse uma outra pasta aqui, por exemplo, ó, disciplinas, e entrasse dentro dessa pasta, ó, agora eu estou dentro do meu Drive IFSU disciplinas. Eu poderia ter uma pasta aqui, por exemplo, informática, certo? Coloquei sem acento aqui porque o meu teclado está internacional, então está sem acento, certo? Então aqui, tem agora a pastinha de informática, ó, meu Drive IFSU disciplinas informáticas. Se eu quiser voltar para IFSU, só clica aqui e ele volta para IFSU, tá? E a gente consegue navegar entre as pastas aqui de uma maneira mais rápida aqui nesse menuzinho de cima, ok? Beleza, então a gente viu aqui como criar pastas. Como que eu crio documentos, tá? Digamos que eu quero criar um documento estilo do Word, só que dentro do Drive. Não dentro do meu computador, dentro do Google Drive direto. Clica com o botão direito aqui. Notem que tem documentos Google. É uma ferramenta que a Google criou, que é análoga ao Word, lá do pacote Office. Tá? Então, clicando aqui, vocês vão criar um documento estilo do Word dentro do Google Drive. Tá? Vocês podem dar um título para esse documento, por exemplo, documento, vou colocar aqui, documento aula 1 informática, ok? Clica Enter, esse vai ser o título desse documento. E aqui vocês podem fazer várias anotações aqui, certo? Foi apresentado o Moodle. O plano de ensino
o Google Drive e assim por diante, tá? Então aqui a gente pode escrever um documento. Essa é uma das ferramentas que a gente vai aprender dentro da disciplina, tá? Então nota que tem vários menuzinhos aqui, tem como formatar, como inserir texto, imagem, formatar tabelas, criar tabelas, né? Tem como fazer muita coisa aqui dentro dessa ferramenta, ok? Beleza. Então, voltando aqui, ó, vou voltar para... Notem que ele criou uma nova abinha para esse documento. Então, se eu voltar aqui para a aba informática, ó, tá aqui o documento dentro da pasta informática que eu criei, tá? Esse documento é o documento que eu abri aqui nessa abinha, ok? Se eu quiser excluir esse documento ou renomear esse documento, basta eu clicar com o botão direito em cima do documento, vai ter várias opções aqui, ó. Por exemplo, renomear. Posso renomear o nome dele aqui, certo? É só alterar, ó, vou alterar com acento aqui, ó, e vou clicar OK. Ó, notem que ele colocou o acento ali, certo? Posso excluir esse documento, é só colocar aqui, ó, remover, tá? Ele vai excluir esse documento, então tu não vai mais ter acesso. Na verdade, ele vai jogar para a lixeira, ó. Notem que esse menu aqui tem uma lixeira, como se fosse a lixeira lá do Windows, tá? Só que essa daqui é a lixeira do Google Drive, certo? Ou eu posso também fazer download desse documento. O que é fazer download? Ele vai baixar esse documento para o meu computador, no formato Word, né? Então, ó, fazer download, ele vai baixar esse documento para o meu computador. Ó, notem que a extensão do documento é docx, que é uma extensão lá do Office, do Word do Office, certo? Então, se eu quiser criar uma planilha, a mesma coisa, ó. Planilhas Google. Ele vai criar uma planilha, dou um nome aqui, por exemplo, custos. Voltando aqui para a abinha da nossa pasta, ó, notem que ele criou o documento custos. Posso renomear, posso fazer download, posso excluir, posso compartilhar, a gente já vai ver como faz isso, certo? E eu posso colocar várias informações aqui dentro desses documentos, tá? A gente vai ver em outras aulas informações mais detalhadas sobre essas ferramentas, que é a de planilhas, do Word, etc. Por enquanto a gente está vendo de uma forma geral o Google Drive, tá? Então, o que mais que a gente tem aqui para ver do Google Drive? Ó, como a gente criou aqui documentos, criou planilhas, como que a gente cria uma apresentação? Da mesma forma. Clica com o botão direito dentro da pasta que a gente quiser, apresentações Google ou formulários Google. Tá? Ele vai criar um documento aqui de apresentação, ó, apresentação informática, certo? Notem que ele vai criar o documento aqui dentro dessa pastinha. Beleza? Então, como que eu envio? Digamos que eu tenho um documento dentro do meu computador. Ó. Tá aqui a área de trabalho do meu computador. Tá? Eu tenho, por exemplo, um documento. Digamos, esse documento que eu tenho aqui ó, é uma imagem, ó, PNG. Eu quero colocar esse documento dentro do Google Drive, para que eu possa acessar em outro computador, eu acessar a minha conta do Google Drive e ter acesso a esse documento que está no meu computador. Tá? A gente vai na pasta que a gente quer jogar esse documento, digamos que seja informática mesmo, tá? Ó, clica no documento e arrasta. Ó, arrasta para dentro do Google Drive. Notem aqui que se eu soltar, ele vai fazer o upload. O que é o upload? Ele está enviando o documento que está no meu computador para o servidor da Google, lá para o Google Drive. Agora está aqui esse documento. Só lembrem, esse é um documento que está no meu computador. Esse aqui é um outro documento que está lá nos servidores da Google, lá no Google Drive, certo? Se eu editar o documento que está no meu computador, não vai editar o documento que está no Google Drive, são dois arquivos separados. Agora, se eu editar o documento que está aqui no Drive,
eu vou ter a edição desse documento em qualquer dispositivo que eu logar no Google Drive, seja no celular, no computador do IFE. Se eu acessar o Google Drive, vai estar esse documento na última versão. Ok? Então, é assim que a gente envia um documento do PC para o Google Drive. Tá? Digamos que eu tenha aqui um documento do Word. Ó, vou criar um documento do Word aqui. Ó. Trabalho informática. Tá? Vou escrever alguma coisa aqui, abrir esse documento, vou escrever aqui, ó, meu primeiro trabalho. Ó. Digamos que eu quero jogar esse trabalho, esse documento que eu tenho no Word, quero jogar para o Google Drive. Como que a gente faz? A mesma forma, clique e arrasta. Vou vir aqui na abinha do meu Google Drive. Ó. Primeiro eu vou abrir aqui o Google Drive. Ó. Vou clicar e arrastar. Ó. Certo? Ó, ele vai fazer o upload e já apareceu aqui o documento. Tá? Se eu quisesse editar esse documento, que agora ele fez uma cópia lá para o meu Google Drive. Então, se eu editar aqui esse documento do computador, ele não vai alterar lá no Google Drive. Mas, tudo que eu fizer de alteração no Google Drive, eu vou poder acessar de qualquer dispositivo. Tá? Então, eu recomendo que vocês sempre alterem utilizando as ferramentas do Google dentro do Google Drive mesmo. Tá? Então, se eu quiser acessar esse documento, ó, dá 2 cliques no documento, notem que dá para visualizar. Tá? Se eu quero editar esse texto aqui, eu posso clicar aqui, ó, abrir com documentos Google. O que ele vai fazer? Ele vai abrir esse documento que está lá no nosso Drive na ferramenta de documentos da Google. E eu vou poder editar. Primeiro trabalho de informática. Ó, eu não preciso clicar salvar, ele já salva automático. Tudo que eu escrever aqui, ele vai salvar automático. Lá no Word a gente tem que clicar aqui e salvar. Não, aqui tudo que a gente está alterando já em tempo real ele já vai salvando. Então se eu fechar essa abinha aqui, ó, voltei aqui para fechei a abinha do Google Drive, mas abri de novo a aba aqui, ó. Vou entrar aqui no IFSU, disciplinas, informática. Notem que está aqui, ó, trabalho informática. Se eu der 2 cliques aqui, ó, meu primeiro trabalho de informática, que eu tinha adicionado quando eu adicionei de informática aqui quando eu abri no Documentos Google. Se eu clicar ali, posso editar e inserir mais alguma informação aqui. Certinho? Tá, então a gente viu aqui, ó, como acessar o Google Drive, como criar pastas, documentos, planilhas, apresentações, como enviar documentos do computador para o Google Drive. Falta apenas como compartilhar esses documentos e pastas para outras pessoas. Tá? Como que a gente fazia quando a gente utilizava os documentos dentro do computador? Quero compartilhar com uma pessoa. Ou eu enviava esse documento por e-mail, ou eu pegava um pendrive, colocava no computador, copiava esse arquivo e ia lá e entregava para a pessoa o pendrive, certo? Não é mais a melhor forma de fazer. A melhor forma de fazer é utilizar a nuvem, esses recursos da Google, né? Ou tem outros também, outras ferramentas além da empresa Google que possuem essas ferramentas de nuvem. A Google facilita tudo isso. Então, se eu quiser compartilhar digamos que eu quero compartilhar esse documento aqui com um colega meu que está fazendo o trabalho junto comigo. Como que eu faço? Eu não preciso copiar o arquivo para o meu colega. Clica com o botão direito em cima do documento, vem aqui em compartilhar, certo? E daí tem 2 formas de compartilhar esse documento, tá? Uma é colocando o e-mail da pessoa aqui. Então, eu poderia colocar, sei lá, digamos que o nome do meu colega é Rodrigo Remor, tá? Então, eu coloco o e-mail do meu colega aqui e clico em enviar. O que vai acontecer? O meu colega vai receber um e-mail e nesse e-mail ele vai clicar lá e vai ter acesso ao Google Drive desse documento.
ok? Por que isso é muito bom? Porque vocês dois, os dois alunos, vão poder editar o documento em tempo real aqui. Então, tudo que um aluno escrever aqui no documento, o outro também vai poder escrever e acessar, já visualizando o que o outro aluno escreveu, tá? Então, é uma ferramenta muito poderosa e facilita bastante esses trabalhos em dupla, em grupo, tá? Porque mantém um documento único, onde todos os integrantes podem editar esse documento e visualizar, certo? Então aqui, voltando aqui, a gente estava compartilhando esse documento, né? Quando a gente seleciona uma pessoa, por exemplo, selecionei Rodrigo.remor, ó. Eu posso selecionar também qual é a forma que eu quero compartilhar, qual é a privacidade desse documento. Se ele vai poder editar também o documento ou se eu quero que ele apenas leia esse documento, possa só visualizar o documento. Também tem uma terceira opção, menos utilizada, ele vai poder visualizar, não vai poder editar o documento, mas vai poder adicionar comentários no documento, certo? E as formas mais comuns são editor, a pessoa vai poder editar o documento, apagar, excluir, adicionar coisas, ou apenas leitor, daí ele só vai poder visualizar o documento. Então, vocês podem selecionar a forma que vocês querem compartilhar e clicar em enviar, certo? Essa é uma opção. A outra opção seria eu gerar um link que qualquer pessoa que tem esse link vai poder acessar esse documento. Então, se vocês olharem aqui, ó, copiar link, ó, ele vai gerar um link, ó, mudar para qualquer pessoa com link, ó. Se eu copiar, notem que ele gerou esse link, eu posso copiar esse link e disponibilizar para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem esse link vai poder visualizar, só ler esse documento. Se eu quiser que qualquer pessoa com esse link possa também editar o documento, clico aqui, seleciono editor. Se eu selecionar isso aqui, vai mudar o link aqui, ó. Ele mudou o link, certo? Então, vocês copiam esse novo link e disponibilizam para as pessoas que vocês querem para acessar e editar esse documento. Ok? Certo? Então, essas são as duas formas de compartilhar o documento. Uma através de e-mail ou através do link. E para as duas formas tem como a gente selecionar qual é o nível de acesso que essas pessoas vão ter do documento. Se é apenas leitor, se ele vai poder ler e comentar, ou se ele vai poder ler, comentar, editar, excluir, fazer todas essas operações aí sobre esses documentos. Certinho? Então, basicamente a gente fechou os conteúdos dessa primeira aula. Eu vou disponibilizar essa aula no YouTube para vocês. E agora, a próxima aula, a gente vai ver como instalar o Dropbox, que é outra ferramenta também de nuvem e bastante útil. E a gente vai começar a ver o Apresentações Google, que é muito similar ao PowerPoint lá do pacote Office. Tá? Um abração, pessoal, e até mais.